a professora Lilia Schwarz, che è professora da FFLESH aqui da Universidade de São Paulo, por ter aceito o convite feito por mim de maneira um pouco extemporânea, na verdade, tendo em vista, sobretudo, a qualidade das contribuições que a professora tem e publicou sobre a imagem científica, antropológica e também as exposições antropológicas, as questões relativas a como posso dizer, a tradição de exposição e de imagem, sobretudo no campo da antropologia. E a professora tem um livro muito conhecido que é me corrija se eu me engano com o título, que é o Espetáculo das Raças, que é uma das questões, digamos assim, um dos livros mais inovadores no campo. Tem outro livro sobre a iconografia imperial, que é As Barbas do Imperador, que também abriram como posso dizer, um campo novo em relação à imagem, sobretudo a adoção, a utilização da imagem, o estudo da imagem litográfica e da fotografia na iconografia brasileira. Então, para mim é um prazer realmente particular passar a palavra à professora, que vai falar sobre von Martius, depois ela fala do título. Bom, eu queria começar agradecendo ao convite do Luciano e pedindo algumas desculpas. A primeira é que, de fato, o convite foi intempestivo e eu também aceitei de maneira irresponsável, e só me dou conta agora. Essa é uma pesquisa em processo, de fato, né? E peço que vocês me desculpem por isso. Também o meu outro pedido de desculpas tem a ver com o terceiro. É porque eu me desculpo por não estar, por não participar do seminário como um todo. Eu expliquei, estamos aqui no final do semestre, e final do semestre são particularmente tediosos, mas também muito cheios, então eu não pude participar como eu gostaria de ter participado. Esse final de semestre e o cansaço do final de semestre também se revela no engano do meu título. Enfim, seria o contrário, né? Von Martius, a favor da natureza e contra os naturais. Podemos considerar como um truque meu para que vocês prestem atenção na palestra, mas, de fato, é o oposto. Então, dito isso, eu gostaria aqui, então, de chamar a atenção de que, também, além de ser um trabalho em processo, de que se trata de um trabalho, como o Luciano já esclareceu, de uma antropóloga e historiadora social, menos de uma historiadora da arte. Eu venho trabalhando com as imagens no sentido de entender a importância das imagens na construção dos discursos nacionais e também nas classificações raciais, que é o que eu vou tentar desenvolver no dia de hoje. Eu conheço a obra de Martius há muito tempo, mas conheço mais o material escrito do von Martius do que o material imagético. Então, o desafio para produzir essa pequena palestra foi um desafio grande para mim. Mais ainda, e para piorar a minha situação, é sabido que no livro Viagem pelo Brasil, produzido de 1817 a 1820 por Martius e Spix, não é clara a autoria dos desenhos. Ou seja, minha tarefa fica ainda mais difícil, uma vez que muitos desenhos vêm sem referência, outros trazem nomes de colegas, se não colegas de missão, ao menos colegas de origem. Eu me refiro a nomes como Paul, Rugendas, Enders, que aparecerão aqui na minha apresentação. Mas tudo isso faz algum sentido, porque o que eu pretendo provar também é que aqui havia, de fato, uma rede, havia, de fato, um grupo de comunicação. Nós sabemos que os naturalistas bávaros, austríacos, alemães, vieram e permaneceram em grupo no Brasil e conformaram uma espécie de rede localizada em um lugar preciso e conhecido como Fazenda da Mandioca. Nessa Fazenda da Mandioca, It's a Manioc Farm, era o nome da fazenda, se reuniam, enfim, uma série de naturalistas e discutiam temas da ciência. Eu não estou longe de pensar que estaríamos próximos do que Bruno Latour chama de ciência em ação. Né? É uma pequena paráfrase, mas para pensar na definição de Martius, que dizia: lá se reuniam naturalistas ou amigos da natureza. Essa Fazenda da Mandioca era de propriedade de Lengsdorff, do conde da Rússia no Brasil, e por lá
ele pretendia desenvolver, nos termos dele, uma espécie de laboratório científico. Essa era uma casa de 2 andares. Nessa casa plantava-se mandioca e milho e constituíam-se coleções científicas. Além do mais, naquele lugar havia uma grande biblioteca e também um jardim botânico, como se a ciência lá fosse produzida em loco, em espécie. Oba, obrigada. Obrigada. Langsdorff convidava também para esse local uma série de viajantes, alguns mais passageiros, outros mais efetivos, que se estabeleceriam por aqui, como o próprio Pohl, o Eisberg, o Maximiliano, Marcius e Spix. Lá eles travavam contato, segundo uma espécie de agenda local, com a natureza americana, com as populações americanas, além de que eles discutiam condições de assentamento e adaptação dos colonos no Brasil. Por lá se construíam, portanto, consensos e dissensos, ou seja, algumas certezas e algumas dúvidas começavam a parar. Mas o que é possível dizer é que nenhum desses viajantes chegava por lá com a mala vazia. Eram muitos, e como a professora Patrícia, eu poderia ter optado por outros, optei por Marcius, Spix também, Marcius, sobretudo, um viajante sobre o qual já foi produzido bastante conhecimento aqui no Brasil. Me refiro, por exemplo, aos trabalhos da Karen Lisboa, mas contanto com o conhecimento produzido, eu pensei em reunir várias facetas desse mesmo viajante. Eu também, próxima da professora Patrícia, percebi, como todos nós percebemos, que quando eu digo que eles não viajavam com a maleta vazia, ou seja, que eles carregavam uma bagagem pesada, eu quero me referir à ideia de que eles vinham com convenções e modelos já muito estabelecidos. Os parâmetros eram europeus, os artistas e as gráficas estavam localizados na Europa, e é possível dizer que as forjas, os modelos para pintar a natureza estavam bastante estabelecidos. Ou seja, existiam modelos prévios para pensar a natureza e limites para pensar a própria natureza. A natureza surgia absolutamente edenizada, e se esses senhores vinham conferir o que ocorria na América, por outro lado, chegavam aqui com a imaginação pronta e formulada, sobretudo por Humboldt, né? Enfim, que imaginara o Brasil, uma vez que não conseguira entrar no Brasil, ele chegou até a calha da Amazônia, porém foi impedido pela política das autoridades portuguesas, que mantinham uma vigilância severa com relação à imigração. No entanto, o modelo, a forma de Humboldt permaneceria presente, sobretudo quando esses viajantes finalmente entrariam no Brasil, no momento da abertura dos portos em 1808, ou então com a elevação do Brasil ao Reino Unido em 1815 e o Tratado de Paz com a França em 1815 igualmente. Humboldt, com a sua cosmologia, seria a grande estaca, a grande forma sobre a qual os outros se moveriam. E seria preciso mencionar também Blumenbach, que deu o modelo fundamental para pensar a antropologia física e também a antropologia anatômica. Humboldt, como todos sabemos, percorreu a América do Sul e Central de 1799 a 1804 e não entrou no Brasil, mas deixou um modelo comparativo para pensar as populações indígenas da maior eficácia. Até os dias de hoje vimos combatendo esse modelo. O suposto, dito em poucas palavras, é que as populações do Peru e do México seriam mais complexas em suas instituições. Já as populações ameríndias brasileiras teriam instituições falhas, e nossos nativos, os nativos brasileiros, estariam condenados a restar apartados da civilização. Dentro desse modelo, a imaginação corria solta, enfim, e como o território teria ficado fechado durante muito tempo, a curiosidade ávida estava pronta a finalmente desembarcar no Brasil. E é dentro dessa verdadeira colônia de viajantes estrangeiros que incluíam desenhistas, artistas, gravuristas, missionários ou meros curiosos, que estavam Spix e Marcius. Marcius era doutor em medicina e em ciências naturais, e ambos, Spix e Marcius, entraram em 1816
na missão que acompanharia a arquiduquesa Leopoldina da Áustria, que vinha ao Brasil casar com D. Pedro. Ela mesma, D. Pedro I, herdeiro do trono. Ela mesma era uma naturalista e o modelo da missão era o modelo da coleta para a ampliação de museus e acervos no estrangeiro. Spix era o zoólogo da missão e Martius o botânico da missão, e tinha só 22 anos. Como disse a professora Patrícia, essa era um pouco a idade normal dos viajantes, que tinham que ter robustez e com formação física suficiente para percorrer a missão a que lhes era reservada. De fato, os dois naturalistas que estiveram no Brasil durante 3 anos fizeram um trajeto longo, sempre se definiram como homens de ciências e passaram pelas províncias de São Paulo, Minas. De Minas penetraram, depois chegaram em Minas Gerais, penetraram na província da Bahia, Piauí, venceram o território do Maranhão, como eles mesmos diziam, subiram a Amazônia, e enquanto Spix se dirigia ao Peru, Martius avançava pelo Japurá até Nova Granada, parando em frente às cataratas do Araraquara, quando ele diz: esse foi o ponto mais ocidental a que eu poderia estender a viagem. A referência do ponto mais ocidental não é aleatória, é a ideia do limite, a ideia da fronteira, o ponto máximo que se pode chegar. Depois disso, eles retornariam, chegariam pelo Rio Negro em Belém, em 15 de abril de 1820, e no fim desse mesmo ano, de 1820, voltavam a Munique, repletos, com a bagagem aí sim cheia, né, de espécimes, relatos, todo tipo de relato e muita imaginação. Foram 3 longos anos, 1.400 milhas, e, enfim, e com um pouco de tudo: natureza, linguística, geografia, botânica, etnologia e costumes. A ideia de que era necessário repertoriar o território combinava com a ideia de que era preciso retomar, traduzir, ressignificar repertórios vindo do estrangeiro. Ao que tudo indica, e seguindo as suas interpretações, as interpretações sobretudo de Martius, a providência divina teria brindado o Brasil com um grandioso espetáculo dos trópicos e da natureza. Já os homens continuavam diminutos, primeiro frente ao tamanho da natureza, segundo frente ao seu tamanho ao seu tamanho mental, exatamente diminuto. Toda essa experiência foi colocada junto em 3 volumes, sendo que Martius escreveria 2 volumes sozinhos por causa da morte prematura de Spix em 1827. Todos foram publicados entre 1823 e 1831. Martius ficaria conhecido, sobretudo, por suas palmeiras. Nós veremos algumas, né, resumidas nos livros História Natural das Palmeiras. Até aí, Martius teria acertado, porque nós sabemos que a iconografia histórica do Segundo Reinado tomaria as palmeiras de Martius como símbolo da nacionalidade. Ou seja, a partir do Segundo Reinado, não existiriam mais telas brasileiras sem as palmeiras de Martius. Portanto, até aí houve um acerto iconográfico. Quando morreu, em 68, Martius pediu que seu cadáver descesse à terra, coberto por ramos de palmeiras brasileiras. Mas a nossa história aqui é outra, né? Eu vou falar menos de palmeiras e mais da humanidade, ou melhor, da má-humanidade dos americanos. Martius pretendia, e quando chegou ao Brasil, supunha que o território era absolutamente despovoado. Teve uma ingrata surpresa nos seus termos ao perceber que o território era muito povoado, né? E mais ainda, nos 3 anos e pelo trajeto que ele percorreu, Martius foi obrigado a ver muitos índios, e negros também. Índios e negros que veremos não cabiam exatamente no seu modelo classificatório civilizacional. Começa então o livro. No começo do livro, Martius já chama a atenção para a ideia de que o livro é endereçado à majestade dos bárbaros. Ele se diz um súdito obediente e faz um imenso elogio ao soberano que financiava a sua viagem, dizendo que esse soberano considerava a ciência a mais alta nobreza da humanidade e, por isso,
estabeleceu sábios fundamentos de felicidade ao seu povo. Mas o olhar de Márcio voltava-se maravilhado para a América. Dizia ele que não conhecia esse território, mas que essa era a parte mais nova do mundo, apenas pouco conhecida, mas objeto de admiração e predileção da Europa. Se eu tivesse mais tempo, eu analisaria por 10 minutos essa frase, ou seja, é a parte mais desconhecida, mas objeto de predileção, né? Ou seja, conhecimento e imaginação se encontram numa mesma frase e também na continuação do texto de abertura de Viagem ao Brasil. É o Brasil que é o foco de Márcio, e ele diz, esse é, sem dúvida, o mais belo e mais rico país. Entretanto, ele é não só pouco povoado, como conhecido, embora seja ele o coração do novo continente. O tamanho das projeções de Márcio ficam evidentes na abertura do seu livro. Márcio parte de Munique para Viena, de Viena para Trieste, pensando a todo momento que o país era despovoado. Ele repete essa frase muitas vezes, o país é despovoado para dar lugar às maravilhas da sua natureza. Márcio assumiu para si uma série de encargos. Ele pesquisaria a flora tropical, a história, a filologia, ou seja, a língua, o folclore, as tradições históricas do material histórico e antiga, ou seja, tudo que pudesse, diz ele, esclarecer o estado da civilização. Com ele viajavam outros homens de ciência. Mikan, de Praga, que seria o botânico e lidaria com a etimologia, Paul, mineralogista e botânico, o Natterer, que traria da zoologia, Enders, que era o pintor de paisagem, Burgberger, que era o pintor de plantas, e Scott, que era o jardineiro, Fink, o pintor de animais. Portanto, vocês vejam que se trata de uma verdadeira missão organizada. Os naturalistas partem em viagem e, a todo momento, Márcio diz, nós naturalistas somos homens em ciências sempre vinculados à nossa profissão. Tanto que, por exemplo, quando eles param em Funchal, Márcio diz, todos foram se divertir e os naturalistas que preferem sempre o conhecimento do interior da ilha ao gozo da festa, ficaram estudando. Os mesmos naturalistas chegam ao Brasil e se deparam com o Rio de Janeiro. Márcio já chega vencido ao Rio de Janeiro. Mal chegou, já começa dizendo, a Bahia, os rochedos banhados pela vaga do mar, o pão de açúcar, o conhecido marco para os navios afastados, tudo leva a um mágico panorama. Diz ele mais, os colossais portões de rocha e finalmente entramos no anfiteatro, onde o espelho do mar reluzia com o sossegado lago. O modelo romântico da natureza se projetava em Márcio, um modelo retirado de Humboldt, que ele via com as lentes fortes que as suas convenções trazidas da Europa lhe permitiam apresentar. Esse era um Rio de Janeiro paradisíaco, nada se movia, as águas eram espelhadas, o céu era sempre límpido, o sol sempre a brilhar. Mas Márcio se depara logo na sua chegada com a população local. O seu primeiro contato com a população negra já é revelador. Ele chama de população barulhenta, uma turba de negros e mulatos seminus que ofereciam os seus serviços de maneira despudorada. Aqui estava, pois, o contraste entre a natureza imensa, rude, violenta, invicta, nos termos de Humboldt, e, por outro lado, a turba variegada de negros e mulatos, aspectos que mais trazem surpresa do que agrado, né? A ideia da surpresa, que é maior do que o agrado, vai se afirmando quando ele diz, esses são homens importunos, seminus a ferir a sensibilidade do europeu, e quando Humboldt os compara aos insetos, ele fala, incomodam os negros como incomodam os insetos das Américas, né? Humboldt escreveria uma festa na Fazenda da Mandioca, em que ele diz, até o mais pacato naturalista, que sabemos, não gosta de festas, e se nega a dançar, sob o efeito dos mosquitos, dançava sem parar. Enfim, negros e mosquitos são comparados, mas logo Márcio se volta à natureza, né? A natureza, que diz ele, transparente, que paira sobre a região, a lua brilha clara entre pesados grupos de nuvens, e aí está
enfim, o grande manifesto romântico desse viajante que diz: no gozo de tais noites encantadoras e pacíficas, lembra-se o europeu recém-chegado com saudade da sua pátria, até que a rica natureza tropical se vai tornando para ele uma segunda pátria. O primeiro contato do viajante com essa natureza imensa lhe oferece a possibilidade de uma segunda pátria. Diz ele, aí está o mágico espetáculo de uma natureza que até a Europa pode se curvar, a natureza tropical. A competir com a natureza, essa tela eu acho maravilhosa. Eu repeti que eu penso que é a projeção. Humboldt Speak sempre se fazem representar nos documentos, eles estão sempre, vocês verão que eles estão apresentando a natureza, depois apresentarão os animais e apresentarão a população. E aqui é a própria imagem do naturalista, né? Eles se voltam muito a essa imagem, que é feita às margens do Rio São Francisco, em que os naturalistas param, podem ver essa atitude de admiração diante do esplendor descomunal da natureza. Comparado à natureza imensa dos trópicos, apenas os animais. Diz Márcios, não menos extraordinário que o reino das plantas é o dos animais, que habitam as matas virgens. Os naturalistas, diz ele, para ali transportados pela primeira vez, não sabem o que mais admirar, se as formas, os coloridos ou as vozes dos animais. Uma nova tópica dos animais aqui, todos reunidos, evidentemente era impossível ter tantos animais assim reunidos, como a professora Patrícia chamou a atenção, essa representação que parece muito verdadeira e não é, né? Ou seja, os animais estão claramente desfigurados, mas aqui está uma demonstração paralela da flora, a ideia da fauna sem igual. O fato é que, rapidamente, nos textos, do primeiro para o segundo volume, duas conclusões vão ficando essenciais. De um lado, a ideia da natureza como espetáculo, dos trópicos como espetáculo. De outro, o espetáculo deprimente dos naturais. Em primeiro lugar, a escravidão. Marx não poucas vezes se refere ao estado degradante dos negros, ao catolicismo popular, às festas dos negros como o Batuque, essa é uma representação do Rugendas, que faz parte de algumas edições do Viagem ao Brasil, e ele comenta, onde os comentários se referem à lascívia dos negros durante as suas festas. Aqui a ideia e a comparação entre as bestas animais e as bestas humanizadas. Mas, de novo a imagem, desculpa, voltei a ela. Uma nova imagem das festas negras. A ideia do catolicismo cruzado, que tanto incomodou aos viajantes, a ideia de que, enfim, reis, orixás e outro tipo de santidade se misturavam nas procissões de ruas. E a ideia da doença, ou seja, essas eram populações que pereceriam por doença, por combate, enfim, populações que nesses termos eram decaídas, nos termos de época, sobretudo retirados de depô. Mas duas imagens que ele retira da região de Minas Gerais, da região de Diamantes, sempre essa ideia dos negros ao trabalho, dos negros ora passivos, ora demonstrando os seus costumes mais vis e mais sensuais. Se essa era a imagem dos negros, e se há uma condenação clara, que eu não vou explorar aqui por falta de tempo, ao tráfico, o pior estava por vir. Porque se os negros eram degenerados, porém passivos, pior do que o negro era a imagem dos indígenas. Se os primeiros indígenas são retratados, e mesmo no texto, vão aparecendo de forma bastante romântica, quase como bons selvagens, na tradição de Rousseau, com o desenrolar do livro, os indígenas vão assumindo muito mais a versão de Depou, a ideia de que esse era um continente que já tinha sido maduro e que estava em decadência, que estava, portanto, em degradação.
quando Márcio, sobretudo, adentra o país, ele percebe que o país não era despovoado como ele imaginava e que, ao contrário, nos sertões impenetráveis habitavam os decaídos indígenas, esses são termos dele, sobretudo os botocudos. Os botocudos se converteriam nos índios da ciência, no século XIX, enquanto os tupis se converteriam nos índios do romantismo literário, enfim, nos bons selvagens, né? Os botocudos seriam os indígenas da degeneração. E Márcio, de fato, não poupa adjetivos negativos em relação aos indígenas. Vou citá-los alguns. Polígamos, longe da civilização, sem Deus, sem fé, indolentes, preguiçosos, glutões por tédio, falsos, vacilantes e infantis. A decepção aparece em cada página e eles parecem não encontrar referências para esses povos. Já de volta à Áustria, e depois da morte de Spix, Márcio voltaria ao tema que havia lhe incomodado tanto, e ele publica um pequeno texto chamado O Estado de Direito entre os Autóctones no Brasil, de 1832. Nesse texto, ele adota diretamente as teses de Depou e, longe de ver nos indígenas o correspondente da visão romântica da natureza, aqui ele apresenta os indígenas como decaídos. O seu estado atual não é o primitivo, representa o secundário, o degenerado. Aí estaria, segundo ele, a escuridão profunda, a alma embotada, e aí ele concluía: e não há dúvida, o americano está prestes a desaparecer. Outros povos viverão quando aqueles infelizes do Novo Mundo ganharem o sono eterno. Parecia mais fácil para von Martius concluir pela vitória da ciência e da civilização sobre selvagens, indígenas e bárbaros. Vocês vejam aqui algumas imagens dos indígenas, eu não vou comentá-las com mais vagar, sempre os dois naturalistas à frente, Spix e Martius, atrás as imagens dos indígenas cada vez mais antropomorfos, né? Cada vez mais semelhantes aos símios que eles detalham tão bem. Vejam a figura dos indígenas logo à direita, né? Numa demonstração clara da decadência mental e física e social desses povos. Ele se dedica muito aos muras. Até hoje, na antropologia, nós temos um trabalho grande a lidar com os muras, porque os muras passaram a ser definidos como os povos mais inferiores da humanidade, sempre na comparação com o Peru, com o México, enfim, com outras populações andinas, né? Eu corro só para não perder aqui o meu tempo. É interessante que, nesse momento, as conclusões de Martius não coincidiam com as conclusões da elite nacional. Elite essa que, nesse momento, começava a construir e edificar o país, sobretudo no contexto do Segundo Reinado, em que se passava a se refletir sobre as potencialidades nacionais. Martius mudaria, de certa forma, de ideia. Em 1845, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, órgão dileto do Império, propõe um primeiro concurso, e o concurso se chamava Como Escrever a História do Brasil. O título desse concurso é dos mais reveladores, porque poderíamos trocar por Como Inventar uma História para o Brasil. A nossa era portuguesa e precisava ser, né, agora, nacionalizada. Márcio se inscreve para o concurso e vence o concurso. É dizer que o primeiro vencedor de um concurso brasileiro de como escrever a história do Brasil é um estrangeiro e é um bávaro. Ou seja, vejamos como é possível ver como a forja europeia é fundamental. Nesse texto, Como Escrever a História do Brasil, Martius muda de posição e ele defende para o Brasil a noção usa a noção forte de uma metáfora. A metáfora era a metáfora de um rio. Ele diz: o Brasil é como um rio caudaloso composto por 3 riachos. Um rio branco, forte e decidido. Um rio negro, vacilante, tortuoso, mas eficiente. E um rio indígena fino, frágil, que em algum momento desaparecerá nas águas turvas desse grande rio chamado Brasil. Essa metáfora do rio era uma metáfora famosa no seu contexto, a metáfora do rio que depura, que melhora, que branqueia, e o suposto dele é que, mais uma vez, a natureza virava metáfora, mas uma metáfora de futuro, uma metáfora de destino, uma metáfora de predestinação.
Esse seria, no futuro, um país progredido, um país civilizado, saneado, deturpado, limpado dos seus indígenas e da população negra também. Patriota, diz Marxos, é aquele que incorpora, não aquele que distingue. Portanto, nesse pequeno período, Marxos mudaria bastante as suas opiniões, não na natureza, mas, sobretudo, em relação aos naturais. Eu vou aqui encerrando a minha palestra, só dizendo que essa é uma palestra não de uma historiadora da arte, mas de uma antropóloga, historiadora, que dialoga com as imagens e tem nelas pistas fundamentais. Não por acaso eu diria que a natureza, pensada como a natureza de Marxos, né, e vocês vejam aqui as grandes palmeiras de Março, se converteu no grande ícone da nacionalidade. Num dos grandes quadros emblemáticos do Segundo Reinado, a Primeira Missa de Vítor Meirelles, o grande artífice do Império pedia que o artista na Europa, Pedro Meirelles, enchesse o ambiente de embaúbas, de árvores. E para quê? Para que o ambiente da natureza fizesse, às vezes, de uma grande catedral, de um grande palácio. A ideia era que, se no Brasil não existiam palácios e catedrais, uma boa natureza fazia, às vezes, de uma imensa catedral. Esse modelo de representar a nação a partir da ideia da natureza vingou, e a natureza virou uma espécie de palácio de cristal. O espetáculo era mesmo exclusivamente e centradamente a natureza. Vou aqui terminando com uma citação do Marxos que diz: uma maravilhosa mudança de luz, desde a mais ofuscante claridade do sol até a negrura da mais tenebrosa sombra, pairava sobre a paisagem brasileira, cuja feição sombria e grandiosa mereceria ser traduzida pelo pincel de um Salvador Rosa ou de um Claude Poussin. A natureza parecia celebrar conosco, com seu grave silêncio, o estado de alma que mais nos empolgava. Muitas vezes os trópicos cobraram caros tributos, pelo menos é isso que diz Sérgio Buarque de Holanda. Aimé Tonet morreu afogado. O generoso Langsdorff voltaria para sua terra totalmente louco e insano. Enders voltou surdo, nunca mais descreveu o barulho que ouviu dos trópicos. E os nossos naturalistas, Pix e Marxos, perturbados. Diz Marxos: entretanto, até que chegue a época da instrução no Brasil, o país inculto pode ainda ser o túmulo para milhares de imigrantes e viajantes. Atraídos pela regularidade esplêndida do clima, maravilhosa da sua fauna, também barulhenta da sua fauna, muitos abandonam suas terras nativas para constituir pátria nessa nova pátria estranha do mundo. Os trópicos brasileiros foram durante muito tempo uma pátria estranha do mundo. Esse novo mundo era uma terra de contrastes, uma terra prometida no que se refere ao belo espetáculo da natureza, uma terra denegada no que se refere aos barulhentos negros ou aos indígenas degenerados. O que me preocupa, como historiadora que sou e antropóloga, é de que maneira essas imagens e convenções deixadas pelos viajantes estrangeiros até os dias de hoje impactam as nossas produções atuais. Enquanto a natureza engrandecida virou mote para a nacionalidade, os nossos indígenas foram rebaixados em seus costumes, rituais e instituições, sempre em comparação e sempre em relação. Eu poderia dizer que até hoje o cenário da mandioca deita raízes muito profundas. Muito obrigada.